pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, todo conforto, toda paz, compaixão e todo amor e ternura que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero fazer esta oração inicial com o Evangelho 10, aliás, com o Salmo 10. O Senhor é a confiança do justo. O Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 31 diz: não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. O refrão é: eu confio no Senhor. Cris Ribeiro, seja bem-vinda. No Senhor encontro abrigo, como então podeis dizer-me, vou aos montes passarinhos. Eu confio no Senhor. Eis os ímpios de arcos tensos, pondo as flechas sobre as cordas, e alvejando em meia noite os de reto coração. Eu confio no Senhor. Quando os próprios fundamentos do universo se abalaram, o que pode ainda o justo? Eu confio no Senhor. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Eu confio no Senhor. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal. Sobre os maus fará chover fogo, enxofre e vento ardente, como cálice da sua paga. Eu confio no Senhor, porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Eu confio no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio no Senhor. Jacira, os gestos da igreja são o prolongamento dos gestos salvíficos de Cristo, são os sacramentos. Amém. Já vamos interagir, vamos comentando, paramos na página do nosso Catecismo 47, o número 134, estamos no resumo deste artigo, para entrarmos no novo capítulo 3º, a resposta do homem a Deus. Vamos que vamos. Claudeci Lima, padre, agora não estou podendo assistir todos os dias, pois voltei a trabalhar e trabalho um dia sim e outro não, mas assisto depois as aulas que perdi. Tá aí, ó, que aluno exemplar, não é? Quando não pode, justifica, mas acompanha. Graças a Deus, meu querido. Obrigado, viu? Pela justificativa, pela seriedade e a responsabilidade. Marli Domingos, eu também, ela disse. Cauã Vinícius, meu coroinha, boa tarde, padre, sua bênção. Vamos começar? Começa no latim. Omnis scriptura divina onus liber est et hic unus liber est Christus. Quia omnis scriptura divina de Cristo loquitum et omnis scriptura divina in Cristo impletur. E agora vai dizer o que significa. Vejam, aqui é o Hugo de São Vitor, não é? Quando ele fala sobre a Arca de Noé. Vejam, toda a Escritura divina é um único livro. E este livro único é Cristo, já que toda a Escritura divina fala de Cristo. E toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. Isso é um padre da igreja, um grande santo teólogo. Veja, toda a síntese que ele faz, o resumo, a suma e o resumo que ele faz de toda a Escritura. Veja, toda a Escritura divina é um único livro e este livro único é Cristo, porque é o centro das Escrituras e era a palavra eterna do Pai, como vimos. Vamos avante, 135. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas,
são verdadeiramente palavra de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura ao inspirar seus autores humanos. Age neles e por meio deles fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. Nós vimos isso já, não é? Por isso que aqui é o resumo. Vimos isso com muita eloquência e com muita firmeza. Nós vimos. E vamos avançar. 136 diz: Deus é o autor da Sagrada Escritura. Deixa eu ver. 137, não é isso? A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Vejam, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem carnal não entende, só o homem espiritual. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras não foi escrita para o homem carnal, para o humano pelo humano, mas foi escrita para o humano divino, o homem espiritual. Por isso que mesmo com toda a ciência, com todos os instrumentos, veja, muitos não entendem, não sabem interpretar. E por isso que a gente diz só dentro da igreja que a gente tem o pleno entendimento das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo para, veja, o Espírito, para o nosso espírito, a nossa alma. É muito mais do que uma condição humana. A Sagrada Escritura é muito mais do que um livro geográfico, um livro histórico, veja, um livro biológico, um livro ecológico, ambiental, né? Um livro econômico, um livro épico, um livro medieval. É muito mais do que isso. É muito mais do que um livro das histórias das sociedades. É muito mais do que um livro de autoajuda, é muito mais do que um livro de filosofia, é muito mais do que um livro de teologia. As Sagradas Escrituras, né? É a palavra de Deus para nós. Vamos avante. 138. A igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo e os 27 livros do Novo Testamento. Pronto. Ponto final, né? Todo aquele desdobramento, toda aquela análise, em síntese, é isso aqui, que não é, os 73 livros inspirados. Fora dele, não existe, não é? Nem menos e nem mais, como vimos. 139. Os 4 evangelhos ocupam um lugar central, já que Cristo, Jesus, é o centro deles. Vimos isso ontem já, não é? Essa síntese. Marli Domingos diz: dê licença, meu professor, vou ter que sair mais à noite, antes de Levi de São antes da live de São Miguel eu estudo. Tá bem, minha querida? Seja boa tarde. Vamos lá, 140. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que este último cumpre o Antigo. Os dois se iluminam reciprocamente, os dois são verdadeiramente palavra de Deus. Como vimos, aquela heresia de Marcião, não é? E o magistério da igreja, isso é dogma e é doutrina, diz que os dois se completam, os dois se iluminam e verdadeiramente os dois, o Velho Testamento e o Novo, o Antigo e o Primeiro Testamento, são palavra de Deus, dignos de verdade. Vera Calado, boa tarde a todos, seja bem-vinda, minha querida. Vamos lá, 140.
141. A igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É o Salmo 118, versículo 105. Este mútuo entrelaçamento, não é, da palavra e do corpo. Lembrando que a nossa Sagrada Liturgia tem os dois banquetes, as duas mesas da palavra, não é, e da Eucaristia. Vamos ver o que Jacira está aqui, não é? Crer na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos é a mesma coisa. A igreja é a Igreja de Cristo. Todos os que pertencem à igreja estão em comunhão de fé e de amor com Cristo. Amém, Jacira? Deus abençoe. Lau Alves, boa tarde, seja bem-vinda, minha querida. E vamos avançar. Estamos já na página 48 do Catecismo e um novo capítulo. Vamos entrar agora, nesta quinta-feira, que tem como o título A Resposta do Homem a Deus. Depois vamos para o primeiro artigo deste capítulo, o número 142. Diz assim: por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. A resposta adequada a este convite é a nossa fé. Isso está na Dei Verbo número 1. E nós já sabemos que a Dei Verbo é uma constituição do Concílio Vaticano II. Não é? Dei Verbo, deixa eu corrigir, número 2. Todo número fala desse Deus que é invisível, mas se apresenta na sua revelação aos homens como Deus que é amigo. Por isso, as expressões, não é? Além de Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, Deus Sabaoth, Senhor dos Exércitos, também é o Deus da promessa, é o Deus da fidelidade, é o Deus que é amor, é o Deus que em Jesus, em João 15, se apresenta como amigo. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzir de muitos frutos. Vejam, eu não vos chamo de servo, vos chamo de amigo, porque vos dei a conhecer tudo que eu, não é, eu aprendi com o Pai. Vamos lá. Agora tem um artigo aqui. A resposta adequada a este convite de Deus a nós é a fé. Ninguém pode dar uma resposta certa, uma resposta legítima, uma resposta convicta e que tenha eficácia se não for pela fé. E por que isso? Porque, veja, a fé é uma virtude dele que ele nos deu para nos reconduzir a ele, como link, veja, como elo, tá certo? De comunicação entre os homens e Deus os homens. 143. Pela fé o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina, obediência da fé. Esta resposta do homem ao Deus que revela e que se revela. E é interessante aqui que nós podemos ler, e eu vou conferir, Paulo que diz isso à comunidade de Roma, fala aos romanos, é importante, não é? Em Romanos capítulo 1, vejam, versículo 5, depois 16 a 26, Paulo vai esclarecer isso para nós. Romanos capítulo 1, versículo 5,
Deixa me ver aqui. Olha aqui. Por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos a obediência da fé para a glória de seu nome todas as nações. Todas as nações. Obediência. Depois vamos para o capítulo 16 da mesma carta e versículo 26. É correlacionado. Vamos ver aqui. Olha, agora este mistério foi manifestado mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. O quanto é importante a obediência da fé. Veja, e aqui duas palavras, obediência e fé. Vamos pensar nas duas para a gente entender, porque daqui para frente vai puxar da gente a compreensão dessas duas terminologias, certo? Obediência da etimologia vem de obidere, ou seja, de escutar. Escutar, que é, veja, mais profundo que ouvir. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É o primeiro chamado. Escuta, ó Israel. Não é? E escutar com o quê? Com todos os sentidos, para que caia no coração. E de ouvir com sentido, de escutar com os ouvidos, escutar com o sentido e auscultar com o coração. Ou seja, deixar com que a fé nos envolva todinho, tudo aquilo que somos, mente, corpo e alma. E por isso que é uma entrega total, não é? Não é subserviência. Eu escuto com os ouvidos, eu entendi com a minha razão, não é? E eu permito que caia no meu coração para que faça o que tem que fazer a palavra, agir em mim, me converter, me fazer melhor. Por isso que é preciso a obediência da fé. Não a teimosia, não a desconfiança, mas a obediência. Ou seja, a obediência é a docilidade. Veja, é a humildade de entender e não resistir. Não fazer resistência, não criar muralhas. E a fé, a essa fé. E é uma fé, veja, é uma fé que não se vê. É o Deus invisível que está pedindo de nós esta fé. Por isso que a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a posse daquilo que se espera. E espera vem de esperança, a segunda virtude teologal, não é? Esperar. Mas se você pediu com fé, não é? Ou seja, a obediência que se entregou todinho nas mãos do Senhor, o meu destino está seguro em vossas mãos. Pai, disse Jesus, enquanto filho, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se abandonar todinho, não é? É como uma criança, que a criança, veja, que está no apartamento, todo mundo sabe dessa parábola, dessa metáfora, está no apartamento pegando fogo. E o fogo está já, não é, queimando-a. Os bombeiros estão embaixo com aquela cama de elástico, né, de amortecer a queda. As pessoas estão gritando, pula, pula, pula. Ela olha e não vê ninguém que transmita e aspire confiança. Veja, mesmo com aquela cama elástica. Mas quando o pai vem e diz, filho, pula, filha, pula, ela se lança totalmente no colo, nos braços do pai. A confiança total. A obediência é confiar totalmente e sem reservas. Fé também. Veja, por isso que une esse binômio, obediência da fé. Que Deus precisa
não é, dessa resposta do homem para que ele possa se revelar completamente e totalmente. Vamos lá? Vamos agora para o primeiro artigo, que é eu creio. Veja agora, eu creio. Eu, particularmente, eu, Padre Adivânio, eu creio. Você, Jacira, você crê. Certo? Cláudia, ela crê. Não é? Paula Viana, ela crê. Eu, diante de Deus, eu digo, eu creio. Depois nós vamos ver a parte que nós cremos enquanto igreja. Eu creio enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto filho de Deus. Nós cremos enquanto, veja, enquanto corpo, enquanto igreja, enquanto unidade e comunhão. Vamos avante? Então, deste artigo, o primeiro inciso, a obediência da fé, vai nos explicar agora, vai nos esclarecer, tá certo? Vai aprofundar aquilo que eu já expliquei. No número 144 diz assim, obedecer. Veja o termo obiaudire. O obidere. Na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Certo? O que eu expliquei anterior. Visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Eu sou. E quem revelou isso foi o próprio Jesus, quando disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E diante lá do palácio de Pôncio Pilatos, perguntou o que é a verdade. Jesus disse, sendo Deus, eu sou. Eu sou a verdade. Vamos, desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. E a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Porque o catecismo coloca esses dois extremos. Coloca esses dois extremos aqui em perfeição, viu? Por quê? Porque aos 75 anos, veja, Abraão, que já era responsável por clãs, né, que não era chamado família, clãs, tribos e famílias, não é? Socialmente falando, veja, ele escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz. Abraão sai da tua... Na verdade era Abraão, né? Abraão sai da tua terra, de Ur dos Caldeus, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ouviu pelo ouvido. E ele foi obediente, se submeteu a essa voz de Deus que é verdade. Veja. E caminhou mais de 25 anos por esta voz, obediente a esta voz. Por isso que ele é um modelo de fé. Ele é chamado o pai da fé. Depois de séculos, chega no Vale de Nazaré a uma casa, veja, que tem uma adolescente. A tradução da igreja diz que ela tinha de 12 a 14 anos, adolescente. Veja que disparidade. Disparidade de idade, disparidade também de tempo. Manda um mensageiro, não é? Um arcanjo Gabriel. Ela não pergunta porque duvidou, mas para esclarecer. E ela diz, eis-me aqui, a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Totalmente. Por isso que ela é a perfeição de todo modelo de fé, Maria de Nazaré. Nossa Senhora de muitos títulos, como coloca o Catecismo da Igreja Católica. E a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. De fato, aqui coloca a realização, por quê? Porque foi um acontecimento. E na verdade ela disse, realize-se em mim conforme a tua vontade. Realize-se em mim conforme esta palavra que eu acabei de escutar. Dá para entender? É muito profundo. Não é extenso. A gente não consegue, de fato, por mais que a gente imagine.
Por isso, Abraão, o pai de todos os crentes. O pai de todos os crentes. Mas, espera aí, atenção, que tenha esta fé, que dê essa resposta, uma fé obediente ou a obediência da fé. Não é de toda a fé, viu? Não é de toda a fé. Não é aquela fé maliciosa, não é aquela fé presunçosa, pretensiosa, não é aquela fé que faz joguete com Deus, não é? Veja, não é aquela fé que barganha com Deus, não é aquela fé que ameaça Deus, que passa na cara de Deus, não é? O que você tem feito por Ele. Os seus esforços, a sua penitência, a sua renúncia. Não, isso não é fé, não é? Fé conserva-nos a humildade na presença do Senhor. Fé nos torna resistente na presença do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: esperai contra toda esperança. Isso é ter fé. Vamos avante. 145. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Diz Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. É nesse mesmo capítulo que ele vai, veja, ele vai conceituar a fé. Vamos parar aqui e vamos pegar esta carta, veja, aos Hebreus, e vamos ler do 1 a 8 para que vocês tenham uma dimensão, né? Justamente fala a fé desde a criação de Abraão. É todo o capítulo. Seria interessante que 5 minutos depois da aula vocês pegassem esse capítulo para ver como o apóstolo interpreta o Antigo Testamento, não é, pelo Novo Testamento, como vimos nas aulas anteriores, a tipologia. Vejam, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas e, graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Vejam só, sem a fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Agora o versículo 8º, que indica o Catecismo da Igreja Católica. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Eu vou terminar, viu, até o versículo 11, essa perícope. Vejam, versículo 9. Pela fé, ele viveu como um migrante na terra prometida, morando em tendas,
com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável com os grãos de areia na praia do mar. Veja que maravilha! Pela fé. O justo vive da fé. Tá ficando gostoso, né? Cada vez mais. Veja. Enganaram-se os críticos do Catecismo da Igreja Católica. Até mesmo estudiosos, viu? Biblistas, teólogos, filósofos. Quando disseram que o catecismo é seco. É seco. É uma carne assada, não é? E queimada que fica dura. Não tem nenhum molhinho de madeira, né? Veja. Não é. Enganam-se. Enganaram-se os que criticaram. É gostoso, é saboroso o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Vamos avante? Vejam. Pela fé viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé Sara recebeu a graça de receber o filho da promessa. Pela fé finalmente Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Pela fé. Foi provada a fé de Abraão e ele passou pela provação. Pela fé. Veja que maravilha. Vamos no 146. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. E qual é essa definição? O Catecismo apresenta agora. A fé é uma posse antecipada do que se espera. O meio de demonstrar as realidades que não se veem. Hebreus 11, 1. Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Romanos 4, 3. Graças a esta fé poderosa. Olha como o Catecismo coloca. Existe fé poderosa, viu? Aqui não é superstição, não. E não é que é coisa de carismático. É o próprio Catecismo que coloca. A própria igreja que coloca. O magistério. Fé poderosa. Romanos 4, 20. Abraão tornou-se o pai de todos os que haveriam de crer. Romanos 4, 11, depois 18. Agora o número 147. O Antigo Testamento é rico em testemunhas desta fé. A Epístola aos Hebreus proclama o elogio da fé exemplar dos antigos, que deram o seu testemunho. Por isso que é importante, alertei, vou alertar de novo, ler esse capítulo 11. Veja quantas referências e conferências. Hebreus 11, 2, depois 39. No entanto, Deus previa para nós algo melhor do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Noé, do que Enoque. Todos que ele aqui elencou. Vejam, a graça de crer em seu Filho Jesus, o autor e realizador da fé, que a leva à perfeição. Hebreus, capítulo 11, versículo 40, depois capítulo 12, versículo 2. Com efeito, o Senhor quis, veja, plenificar esta fé, aperfeiçoar esta fé com o envio do seu Filho e com a encarnação do seu Filho Jesus, o acontecimento. Por isso que colocou lá em cima, o quê? No número 144, perfeita realização aconteceu em Nossa Senhora, no sim de Nossa Senhora. Maria, bem-aventurada, aqui acreditou. Veja, 148.
A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. E dando seu assentimento, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Isabel a saudou, bem-aventurada a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Lucas 1, 45. É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Veja, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, doravante todas as gerações me proclamarão, me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Vai dizer, é o cântico, né? Do Magnificat. Veja que maravilha. Pela fé, viu? Pela fé. Vamos avante. 147. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Tem um mariólogo, um estudioso, né, de Maria, que ele diz assim, faz uma observação muito chocosa e ao mesmo tempo impressionante e verdadeira, não é? Jesus, ele começa dizendo, Maria, desde as portas de Jerusalém, acompanhou Jesus, passando por todos os momentos de flagelação, não é? De insultos, de tortura, até aos pés da cruz. Ela está firme lá. Por isso que, quando Nossa Senhora está aos pés na cruz, nós a reconhecemos com o título de Nossa Senhora das Dores. Vejam. Quando ela está, não é, lá, desolada, ela é Nossa Senhora da solidão, da soledade. A soledade. Quando desce Jesus da cruz e ela toma, é a Pietà, Nossa Senhora da Piedade. E isso liturgicamente nós vemos isso, né? Na quinta-feira para a sexta, Nossa Senhora das Dores que vai acompanhando, né? Na sexta, quando ela toma, antes de ir para o sepulcro, Nossa Senhora da Piedade, e no sábado, Nossa Senhora da Solidão. Não tem mais seu filho, nem morto mais no colo. Veja aí. Mas é justamente aí que Nossa Senhora dá o testemunho. E ele dizia uma coisa, agora eu quero frisar o que ele dizia, não é? Lá aos pés da cruz tinha Maria e as outras Marias. Quando Maria, a mãe de Jesus, colocou Jesus no sepulcro, foi para casa. E não tem nenhum relato que ela voltou. Ela voltou para ungir o filho do seu corpo, que pertencia a ela, cabia a ela. Quem foi? Foi Maria Madalena. Ela não voltou no outro dia para ver o que tinha acontecido, não é? Se a esperança dela era da ressurreição, não voltou. Aí ele coloca, mesmo aí, não é? Ela usou da fé. Ela não voltou para conferir, porque a fé não precisa de conferência. A fé não precisa de ser conferida. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Era a certeza de Maria que o seu filho ia ressuscitar. Então não precisou ir para o sepulcro mais. Não precisou ir. O Evangelho de Lucas relata que quando Maria Madalena com a outra Maria foi, veja, ungir, embalsamar o corpo de Jesus, elas iam na madrugada comentando como ia fazer, sem nenhuma esperança e fé da ressurreição de Jesus.
Mas sua mãe não voltou porque sabia que o seu filho ia ressuscitar. Até aí ela usa da fé. E uma fé perfeita. Uma fé plena. Veja. Vamos avante. E em virtude desta fé que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. 149. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra. Não é? Já foi explicado este número. Vamos para o inciso 2. Sei em quem eu pus minha fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu pus a minha fé. Vamos lá? Crê somente em Deus. Leide Araújo, não é? Seja bem-vinda. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. O que eu falei anteriormente, a resposta pessoal, a resposta íntima do homem a Deus. Eu creio. Ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. O que quer dizer isso? Veja, vai explicar aqui. Eu vou ler, senão eu já ia explicar. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou. A fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente o que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Veja, a fé é a fé é uma adesão. E o que é adesão, não é? Eu acolhi a fé, eu aceitei a fé, consenti e me entreguei. E me entrego totalmente. Isso se chama adesão pessoal, entrega totalmente. Mas o que o catecismo diz não pode ser apenas, não é, uma condição humana, absolutamente humana, um querer humano, uma vontade humana. Tem que ser o poder de Deus, a força do Espírito Santo. Veja que o seu Filho une e faz comunhão em tudo isso. É por seu Filho Jesus que nós aderimos a Deus, na força do seu Espírito. Sem isso, nenhum homem chega à fé. Sem isso, nenhum homem chega ao entendimento de Deus e à aceitação de Deus. Crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. 151, o número. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou. Olha aqui o que eu disse. Seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs toda a sua complacência. E diz lá, escutai-o. Por 2 vezes, Deus diz isso. Lá no batismo, no Rio Jordão, pelo João Batista, quando Jesus sai, Deus diz, esse é o meu Filho amado, em qual eu ponho a minha complacência, me comprazo, me alegro, portanto, escutai-o. E lá, também na transfiguração, esse é o meu Filho amado, ele confirme, não é? Escutai. Escutar aqui, obedecei-o. Veja que escutar para nós cristãos, é obediência da fé. Uma fé obediente, tá bem? Capelão São Francisco de Assis, abençoado por São João. Parabéns pela aula, padre. Deus lhe abençoe. Obrigado. Deus faça feliz. Seja bem-vindo. Veja só. Deus mandou que os escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: credes em Deus, crede também em mim. É quando ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. É João 14, 1. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. 1 João capítulo 1, versículo
Aliás, João capítulo 1, versículo 14. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Atenção. Ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho unigênito de Deus, que está voltado para o seio do Pai. Este o deu a conhecer. E é ainda o prólogo de São João, não é? Agora o versículo 18. Por ter ele visto o Pai, João agora 6:46, ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. E aqui é impressionante, não é? Uma pausa, não é? Veja 146, que Mateus capítulo, deixa eu ver, capítulo 11, versículo 27, talvez é a pergunta de Filipe, não é? Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há tanto tempo comigo, Filipe, e tu não conheces o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Vamos ver aqui, 27. Olha, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Pai, que o Filho quiser revelar. Quiser revelar. É a vontade, não é? E é interessante que para os discípulos, quando perguntavam sobre as parábolas, quem conta é o próprio Mateus, que Jesus fala em parábolas, né? Os discípulos ficam, por que falas com ele em parábolas? E Jesus disse, porque a ele não foi dado a graça do entendimento, mas a vocês sim, olha, a quem o Filho quiser revelar. Da multidão, vamos fazer agora a equação, eu gosto de fazer, eu faço muito nas minhas homilias, esta equação, aliás, de escolha, veja, de seleção de Jesus. Ele tem uma multidão, e na multidão ele escolhe 72. Os 72 ele escolhe quantos? 12. Dos 12 ele escolhe 3, para ir se revelando, sobretudo lá no Monte da Transfiguração e lá também no Horto das Oliveiras, onde ele sua sangue. Mas somente um fica aos pés da cruz e leva aquela que também revela plenamente pela fé. Nossa Senhora leva para casa. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E a tradição diz que ela passou mais de 12 anos com João, não é? Tanto é que existe 2 sepulcros de Nossa Senhora, que a igreja chama da morte de Nossa Senhora, ela morreu, chama de dormição. Tem um sepulcro em Jerusalém e tem um sepulcro em Éfeso, onde depois apareceu a casa de Nossa Senhora, né? Onde João levou. Saiu de Nazaré e foi para Éfeso. Vamos avante. Crer no Espírito Santo. Estamos mais rápidos porque, olha, está tudo mastigadozinho, não é? Tudo saboroso. Como eu disse lá, usei aquela metáfora do pelicano. Não tem muito o que não é? Se aperrear para entender. Está tudo mastigado, a igreja mastigou para a gente, está colocando na boca da gente como uma mãe que cuide, quer ver o seu filho crescer forte e robusto. 152. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. Atenção agora. Vamos na equação de novo. Veja, não se pode crer, primeiro, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no mistério da Santíssima Trindade, sem fé. Certo? Uma fé obediente, obediência da fé. Não se pode crer em Deus sem Jesus Cristo, sem a fé de Jesus Cristo. Mas não pode crer em Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Olha aí a equação. Mais uma vez o mistério da Santíssima Trindade. Vamos lá? É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando eu preparar-vos morada, voltarei. Mas eu não quero vos deixar órfão.
enviarei o meu Paráclito, o meu Espírito, veja, para vos reconduzir e vos lembrar tudo que eu vos falei. Revelar o próprio Jesus ao homem. Pois ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo à comunidade de Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, o Espírito esquadrinha as entranhas de Deus, as vísceras de Deus. Veja, o oculto, o mistério de Deus, e nos revela. O que está em Deus, ninguém o conhece, a não ser o Espírito de Deus. Por isso que não se chega... Vocês ouviram o que o Catecismo disse anteriormente? Não se chega ao entendimento de Deus se não for pela fé. Porque a fé é uma virtude para revelar o divino. E fala ao divino que está em nós. Não é só humano, fala ao divino. Por isso que fala a nossa alma. Tem que ser o homem espirituado. Ou seja, o homem cheio do Espírito Santo. É este o homem, não é a carne, mas o Espírito que vai entender. Senão, a gente não entende. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Pedir sempre ao Espírito Santo. E liturgicamente, viu, eu costumo... que quando eu estudava, eu gosto muito da patrística, e encontrei padres da igreja que já no 2º século, no 3º século, no 4º, no 5º, antes de fazer os sermões, que eram chamados sermões, não é? As homilias, atualizando a linguagem, invocavam o Espírito Santo. E eu, desde o início do meu ministério, depois da proclamação do Evangelho e antes da homilia, eu invoco o Espírito Santo. Não é? Rezado ou cantado, mas invoca o Espírito Santo. Depois do século V, vejam, tinha padres da igreja e santos que rezavam a Ave Maria, porque ela é esposa do Espírito Santo. Então, onde ela está, o Espírito Santo está. Ela estava lá no cenáculo, em Pentecostes, e o Espírito só desceu porque ela estava lá. Eu ouso dizer isso. Ela é esposa do Espírito Santo. Rezar a Ave Maria, veja como é potente, como é poderosa. É a linguagem do catecismo, viu? Com uma fé poderosa, como Nossa Senhora é poderosa na intercessão e na sua presença. Então, quando a gente tem Maria, tem Nossa Senhora, a gente é cheio do Espírito Santo. Se a gente tem Maria, a gente é cheio de Jesus. E se a gente tem Maria, o Espírito Santo, Jesus, a gente é cheio de Deus. Que pena eu tenho dos irmãos separados. Que pena. Por uma histeria, eles pensam que tem o Espírito Santo, estão cheios de Deus. Como pode ter o Espírito Santo? Como pode ter Jesus Cristo? Como pode ter Deus, a Santíssima Trindade, que nega Maria? Foi assim que Deus quis. Ô padre, é possível isso? Vai perguntar a Deus. Estamos lendo o magistério da igreja, as Sagradas Escrituras, que diz que é a verdade revelada por Deus e inspirada aos homens. A perguntar a Deus porque Ele quis assim. E só sendo Deus para querer, né, e fazer o que quer. Fé obediente. A obediência da fé, veja, é aceitar toda a verdade da nossa igreja. Se eu parto, eu sou herege. E herege é anátema, está fora da igreja, é o excomungado. Vera Calado diz, é lindo demais nossa igreja, amo demais, amém. Pela exortação, Vera.
Vamos lá onde eu parei. O Espírito sonda, não é? O que está em Deus. Ninguém o conhece, a não ser o Espírito de Deus. Diz Coríntios, 1 Coríntios 2, 10 a 11. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. E aqui essa afirmação é impactante. Só Deus conhece a Deus. Humano, homem, mulher, só o divino conhece o divino. O homem conhece o homem. Pronto, a carne conhece a carne. O Espírito conhece o Espírito. O Catecismo está dizendo isso. Só Deus conhece a Deus. O Espírito Santo é Deus, conhece Deus. Jesus é Deus, conhece Deus. A carne conhece a carne, conhece o pecado, caiu, conhece os vícios, as paixões, o mundo inferior. Quem conhece o mundo superior é o Espírito Santo. Ninguém chegará no céu se não tiver o Espírito Santo e viver no Espírito Santo. Você que é muito apegado, viu? Você que é muito apegado, você é muito pegajoso com as coisas. Aqui não estou falando de relacionamento afetivo, não. É pegajoso, é cuidadoso com suas coisas, é meticuloso com suas coisas. Pensa que não vai viver sem ela. Você que é muito materialista, você que é muito consumista. Cuidado. Por gravidade, essas coisas não lhe faz subir. Pelo contrário, por gravidade lhe faz descer, lhe puxa, lhe arrasta por fundo do poço, para baixo cada vez mais. Por gravidade, cuidado. Já dizia Santo Antônio de Pádua: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Dize-me o que tu gostas, que eu direi quem tu és. É criação minha agora, viu? Dize-me o que tu gosta, que eu direi quem tu és. Dize-me quais são os teus sonhos, que eu direi quem tu és. Dize-me quais são as tuas preocupações futuras, que eu direi quem tu és. Se tu és verdadeiramente de Deus, ou tu estás se escondendo por uma carapuça, por uma máscara, ou seja, por uma veste religiosa, mas que não quer nenhum compromisso com a fé. Dize-me. Não é que a gente diz que é crente, que a gente diz que crê no Evangelho, que ama Jesus Cristo, que vive o Espírito Santo. A gente reza, a gente gosta dessa coisa. Mas será que a gente já se convenceu e já se converteu mesmo? Porque as nossas procuras do mundo não diz com as nossas rezas, com os nossos louvores. Vejam. E tem gente que só acha bonitinho nos outros. E não se esforça tanto assim para fazer. É bonito nos outros. É admirável nos outros. Mas, veja, meu irmão, minha irmã, foi justamente neste dualismo de escolha, de adesão pessoal, que muitos bons, vejam, papas se perderam na história, bispos se perderam na história, padres se perderam na história, religiosos e religiosas, consagrados se perderam na história, porque não tiveram uma obediência na fé, uma fé obediente, que é aquela adesão. Eu consinto e me entrego. Que tem a realização plena, perfeita em Nossa Senhora, que diz o Catecismo da Igreja Católica. Tem pessoas que vivem com reservas, tem reservatórios para Deus, tem reservatórios para a igreja, tem reservatórios na fé. Eu quero dizer a você e quero escandalizar agora, lhe decepcionar, que todo reservatório, a água fica podre. A água fica podre quando passa muito tempo. E somente quem renova a água, e a água só é renovada, João coloca o primeiro sinal, que é o primeiro milagre, quando ela é transformada em vinho.
Não basta ter água, é preciso pedir ao Senhor que transforme em vinho as nossas águas. E quem pode fazer isso? Quem pode interceder? Maria, Nossa Senhora. Leide está dizendo, Leide Araújo está dizendo, Padre, o Senhor é um professor nota 10, obrigado, reze por mim, para que a luz do Espírito Santo entre na minha cuca. Vamos avante. Vejam, a igreja não cessa de confessar sua fé e em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos parar por aqui, que eu converso muito. Veja, já é 3h08. 3h08. Graças a Deus que deu tempo. Estamos... Ariane Santos está dizendo, eita, poxa! É verdade, minha querida. Vamos avante. E amanhã a gente encerra mais uma semana com esse inciso, as características da fé. Então, quais são as características da fé que vamos ver amanhã? A fé é um ato humano. Veja, a fé é um ato humano, porque somos de carne, não é? Depois, a fé é a inteligência, como vimos, a razão e a fé. Veja. E depois, a liberdade da fé, a necessidade da fé, a fé, começo da vida eterna. É um estudo da fé, viu? A perseverança da fé. Esse artigo é um estudo da fé, que vai nos preparar para pensarmos no corpo místico e depois o primeiro artigo do nosso credo, do nosso símbolo apostólico. Tá certo? É um estudo da fé. Você está fazendo, estamos fazendo um estudo da fé agora. O que é a fé, certo? Eucélia Ramos, aula maravilhosa. Tá bem? Vamos encerrar aqui e amanhã a gente conclui a mais uma semana de estudo do Catecismo da Igreja Católica.